Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir. A história de hoje é chamada Os Teoremas da Incompletude. É uma história sobre a completude da matemática, inconsistências aritméticas, viagens longas, o lógico Kurt Gödel e sistemas axiomáticos. Meu nome é Luísa Luze e eu vou contar uma história para te ajudar a pegar no sono. A história vai funcionar como uma área de chegada, um lugar suave para relaxar dos afazeres do dia. Eu enchi a história de detalhes agradáveis, curiosidades e impressões. Primeiro, algumas respirações profundas, calmas, lentas. Depois, eu te conto a história, a mesma história, 2 vezes. A segunda mais lenta. E você pega no sono. Dê uma olhada na campanha do Apoia-se ou deixe um comentário em algum dos episódios. O podcast também está disponível em outras plataformas. Se você quiser indicar para alguém, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Aurelo e outras. Então tem várias opções. E as histórias são pensadas para você poder escutar várias vezes. Se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Bem, vamos lá. Coloque o telefone para carregar e coloque um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio, para você não precisar se preocupar com isso. Procure a sua posição favorita de dormir. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. E respire fundo, puxando o ar lentamente pelo nariz. E depois, como num bocejo, deixe o ar sair dos seus pulmões. Tente realmente expulsar esse ar e substituí-lo. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2, segure 1 e solte o ar pela boca. 1, 2. De novo, mais lento. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2, 3. Segure e solte o ar pela boca. 1, 2, 3. Solte o seu peso na cama. Relaxe. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2,
3, 4. Segure e solte o ar pela boca. 1, 2, 3, 4. Continue no ritmo que for confortável para você. Agora, eu vou contar uma história para te ninar. Os teoremas da incompletude. Uma vez eu ouvi descrito como existe um buraco na matemática. Os teoremas da incompletude foram a mais importante contribuição para a matemática de Kurt Gödel. Bem, na minha opinião, Kurt Gödel foi um lógico, matemático, filósofo do século XX. Alguns séculos antes, ele teria sido chamado de polimata. Semelhante a outras grandes mentes que eu já citei por aqui. Gödel é geralmente agrupado com Aristóteles e Frege, um dos grandes lógicos da história europeia. Não sei se ele mesmo concordaria com isso. Não por qualquer falsa modéstia sobre seu trabalho. Ele tinha a compreensão perfeita sobre a própria pesquisa. Mas porque ele temia ter gasto toda a sua genialidade nesse único problema. É um problema enorme e elegante, mas nenhum dos seus trabalhos posteriores se comparava em importância àqueles da sua juventude. Ele temia que as partes mais brilhantes de sua vida estivessem no passado, como os românticos gostam de pensar. Ele foi um dos muitos refugiados intelectuais da perseguição da década de 30. Participava do Círculo de Viena com Schiller, um grupo de lógicos, matemáticos, filósofos. Queriam matar a metafísica, é o que dizem as más línguas. Mas as posições de lógico e filósofo eram desconfortáveis ali. Como se a lógica fosse inimiga da moral. O grupo não durou muito tempo. Não com o clima político da época. As tantas certezas erradas em mãos ambiciosas. As descobertas sobre a fundação da matemática, construídas em cima de teorias do século XIX, levaram Gödel a construir uma prova do seu teorema da completude. Foi em 1929, quando ele escreveu sobre a completude da matemática, sobre o modo como a correspondência
entre verdades semânticas e a probabilidade sintática de primeira ordem lógica. Tudo poderia ser resumido a tabelas de verdades, como matrizes de sentido. Foi só 2 anos depois do Teorema da Completude que ele publicou os seus Teoremas da Incompletude da matemática, negativas sendo especialmente improváveis, como são, por suposto, os teoremas da incompletude são a respeito das limitações de sistemas formais axiomáticos, como a matemática de números naturais, onde existe uma inconsistência interna, um buraco na matemática. Como deve ser comprovar a incompletude de um campo do qual você acredita na realidade material de seus objetos? O que eu disse da ciência da lógica matemática, que ela era uma ciência anterior a todas as outras, contendo os princípios e ideias subjacentes de todas as ciências. Um dia em 1928, David Hilbert, do exercício de pensamento do Hotel Infinito, ministrou uma palestra sobre completude e consistência em sistemas matemáticos na cidade de Bolonha, uma cidade famosa por seu molho e pelo domo da sua catedral. E lá, assistindo essa palestra, estava Goethe. Um momento fulcral numa convenção de ciência. Como se faz? Nos anos seguintes, os teoremas foram publicados. Em 1939, ele fugiu da Alemanha, mas ele foi pelo leste, pela ferrovia Transsiberiana até o Pacífico, passando pelo Japão, e foi de barco até a cidade de São Francisco. E apesar dos Estados Unidos serem o seu destino final, chegando lá, ele atravessou esse outro continente, até Princeton, perto de Nova York. Para alguém que pensou tanto a respeito dos limites do que era comprovável, um circuito indireto devia parecer mais satisfatório do que se expor às turbulências de cruzar o Oceano Atlântico naquela época. Nas décadas seguintes à publicação de sua prova, outros matemáticos trabalharam nos mesmos teoremas, apresentando provas melhores, menores, comprovando aquela mesma verdade, com menos linhas.
adequado para uma teoria que fala sobre consistência interna. Os teoremas da incompletude mostram que existem limitações inerentes naquilo que pode ser provado, pelo menos dentro de teorias de primeira ordem na matemática. São 2 teoremas de lógica matemática que demonstram a impossibilidade do programa de Hilbert. A impossibilidade de formalizar toda a matemática de forma consistente e completa, com conjuntos de axiomas, é impossível. Quem diria? O primeiro teorema mostra que não existe um sistema consistente de axiomas cujos teoremas possam ser listados efetivamente, que consiga provar todas as verdades da aritmética de números naturais. E o segundo teorema, uma ampliação, ou melhor, um aprofundamento do primeiro, demonstra que o sistema de axiomas sequer consegue provar sua consistência interna, uma falha interna na matemática, mas como uma característica, seu caráter e não seu defeito, sua singularidade peculiar. Os teoremas da incompletude. Eu já ouvi eles descritos como um buraco na matemática. Esses teoremas foram a mais importante contribuição para a matemática de Kurt Gödel, um lógico, matemático e filósofo do século XX. Alguns séculos antes, ele teria sido chamado de polimata, semelhante a outras grandes mentes que eu já citei por aqui. Gödel é geralmente agrupado com Aristóteles e Gottlob Frege, um dos grandes lógicos da história europeia. Não sei se ele mesmo concordaria com isso. Não por qualquer falsa modéstia sobre seu trabalho. Ele tinha compreensão perfeita sobre a própria pesquisa. Mas porque ele temia ter gasto toda a sua genialidade nesse único problema. É um problema enorme e elegante, mas nenhum dos seus trabalhos posteriores se comparava em importância àqueles da sua juventude. Ele temia que as partes mais brilhantes da sua vida estivessem no passado.
uma tendência romântica, com certeza. Ele foi um dos muitos refugiados intelectuais da perseguição da década de 30. Participava do Círculo de Viena com Schiller, um grupo de lógicos, matemáticos e filósofos. Queriam matar a metafísica, é o que dizem as más línguas. Mas as posições de lógico e filósofo eram desconfortáveis em Viena, como se a lógica fosse inimiga da moral. O grupo não durou muito tempo. Não com o clima político da época. As tantas certezas erradas em mãos ambiciosas. As descobertas sobre a fundação da matemática, construído em cima das teorias do século XIX, levaram Gödel a construir uma prova do seu teorema da completude. Foi 1929, quando ele escreveu sobre a completude da matemática, sobre o modo como a correspondência entre verdades semânticas e a probabilidade sintática de primeira ordem lógica. Tudo poderia ser resumido a tabelas de verdades, como matrizes de sentido. Foi só 2 anos depois do Teorema da Completude que ele publicou os seus teoremas da incompletude da matemática, negativas sendo especialmente improváveis, como são, por suposto. Os teoremas da incompletude são a respeito das limitações de sistemas formais axiomáticos, como a matemática de números naturais, onde existe uma inconsistência interna, um buraco na matemática. Como deve ser comprovar a incompletude de um campo do qual você acredita na realidade material de seus objetos, realista que era. Eu disse da ciência da lógica matemática, que era uma ciência anterior a todas as outras, contendo os princípios e ideias subjacentes de todas as ciências. Um dia em 1928, David Hilbert, do exercício de pensamento do Hotel Infinito, ministrou uma palestra sobre completude e consistência em sistemas matemáticos. Foi na cidade de Bolonha, na Itália. Uma cidade famosa por seu molho e pelo domo da sua catedral. E lá
Assistindo a essa palestra estava Goethe. Um momento fulcral numa convenção de ciência. Como se faz? Nos anos seguintes, os teoremas foram publicados. Em 1939, ele fugiu da Alemanha. Foi em direção ao leste, pela ferrovia Transiberiana até o Pacífico, passando pelo Japão, e de lá, de barco, até a cidade de São Francisco. E apesar dos Estados Unidos serem o seu destino final, chegando lá, ele atravessou esse outro continente, até Princeton, perto de Nova York. Para alguém que pensou tanto a respeito dos limites do que era comprovável, um circuito indireto devia parecer mais satisfatório do que se expor às turbulências de cruzar o Oceano Atlântico naquela época. Nas décadas seguintes à publicação de sua prova, outros matemáticos trabalharam nos mesmos teoremas, apresentando provas melhores, menores, comprovando aquela mesma verdade com menos linhas. Adequado para uma teoria que fala sobre consistência interna. Os teoremas da incompletude mostram que existem limitações inerentes naquilo que pode ser provado. Pelo menos dentro de teorias de primeira ordem na matemática. São 2 teoremas de lógica matemática que demonstram a impossibilidade do programa de Hilbert, a impossibilidade de formalizar toda a matemática de forma consistente e completa, com conjuntos de axiomas. É impossível. Quem diria? O primeiro teorema mostra que não existe um sistema consistente de axiomas cujos teoremas possam ser listados efetivamente, que consiga provar todas as verdades da aritmética de números naturais. E o segundo teorema, uma ampliação, ou melhor, um aprofundamento do primeiro, demonstra que o sistema de axiomas sequer consegue provar a sua consistência interna, uma falha interna na matemática. Mas, como uma característica, seu caráter e não seu defeito, a sua singularidade peculiar. Durma bem.